para quem tá entrando aí, esse é o canal Trompeticando. Hoje vamos receber o. Já tá entrando o cara Vinho, meu amigo, Gustavo Leite, professor, né? Aí a gente tem que começar as formalidades. Já tá entrando aí. Master! Fala, Wellington, beleza? How's it going? Pretty well. How are you? Oh, we're gonna start in English? No, No, I think it's just better because. in Portuguese. No, no. Listen, we're gonna start in English, then we continue in Portuguese. Just what the what we will talking about is how do you go? How do you feel? I feel good. E aí a gente começa a falar em português mesmo, É, porque o não. assunto que a gente vai falar aqui é, é, tem esse envolvimento, né? Deixa eu botar É. camisa aqui para ficar bonito. Pô, até dei um jeitinho aqui. Então, Eu eu tô na coloquei casa da minha até, mãe. coloquei até uma camisa aqui, porque faz tempo que eu não coloco. Só ando de pijama agora. É, que nem eu. Eu tô na casa da minha mãe, aí deixa eu só tentar arrumar as coisinhas aqui Ah, entendi. para ficar bem bonito. Sério. Bicho, primeiro é um prazer ter você aqui. O prazer é meu. Toda live a gente está começando com a galera que tem condições de tocar, né? No caso, ó, o Wellington Neves, lá de Manaus, está aqui. Ah, Wellington. A Pedro tá aqui, Edson. Meu, a galera vai entrar. Quero ver se ele toca o hino de São Paulo. E Nossa, aí? cara, eu nem lembro como é que era o hino do São Paulo. Faz tanto tempo que eu não vejo futebol. Salve o Tricolor Paulista. Você deu Ah, sorte que eu sou salve Tricolor. paulino. Agora eu lembrei. Aí já começa o sofejo. É, Mas, cara, e aí a gente tá começando meio que rolou da gente começar as lives tocando alguma coisa também, porque quem entra na live agora, é, a pessoa no trompeticando aqui, ele quer ouvir, ó, e aí? A maioria da galera te conhece aqui, né? Já fica sim, mais fácil. Mas é. rola um som? Ó, eu tava numa live antes de você com o Jefferson, 2 horas de live. Putz, cara, eu sei, mano. Eu vou Não, aqui tocar, a gente é rapidinho, prometo. eu vou tocar umas notas e você me fala se o som tá bom, porque aqui é horrível o som. Tá. Pô, Pode falar. gente, você me falou que não era bom, mas tá bonito o seu cenário aí, bicho. Não, o cenário é bonito, é. O problema é essa lâmpada. Tem uma lâmpada que ela é aquela lâmpada que ela fica meio soltinha. E aí você toca, Ah, parece que tem a surdina. Você já tocou com aquela surdina direto. e É um fica saco. irritante, né? Fica É, irritante, eu sei. então eu não estudo muito aqui. Mas vê como é que tá. Tá. Yeah! Deu? Deu pra Eu, eu, ouvir? eu curti, bicho. Ah, o som Dá tá pra meio ouvir estranho. bem. Tá. Não, dá pra ouvir consideravelmente bem. Legal. É som de live, né? Então, É. só explicar rapidinho. Esse aqui é um projeto que a gente, na verdade, não sou sozinho aqui na onda, né? Mas a gente bolou, é o Trompeticando, é tudo que se diz respeito à prática de trompete. Fazendo trompete, vivendo trompete, trompeticando, fofocando, falando, tocando, tudo, bicho. E Sei. até tanto que eu quero. A minha ideia é tornar essa palavra com esse significado por exemplo, você vai falar da sua vida de estudo, amanhã depois você vai falar da sua vida de casado, daqui a pouco a vida dos filhos. Tanto É. que o canal Competicando no YouTube, é tudo relacionado à vida do trompetista, ao dia a dia, a rotina do trompetista. Não só tocando, mas estudando, dando aula, fazendo tudo Bacana. fazendo, né? É, Você entendeu? bacana. E, e aí a gente grava a live aqui, depois essa live vai essa live a gente fica no Instagram e eu faço a edição e ela vai pro YouTube também, tá bom? Bacana. Legal. Show de bola. E aí,
Depois eu, se possível, né, cara, se der também, aí eu não sei como é que é. Eu vou pedir para você tocar mais um pouquinho, Tá, já já. E aí pedir para quem tá aqui com a gente, né, a galera, ir fazendo pergunta, quem quiser fazer pergunta, né? Tem o Adriano Liberato, tá, é Adriano. um menino que tá com trompete, né? É, Adriano, o Adriano, isso aí. De Bauru. talentosíssimo. Eu vi algumas coisas dele tocando. O Pedro tá aqui. é, Pedro já tá me zoando aí, né? Pra variar. Ele tá Ricardo falando, Nascimento. ele tá falando em foco e toca trompete natural, bicho. Eu não entendo isso. Tá falando o quê? Ele fala foco e toca trompete barroco. Pô, Pedro, aí você tá Não, me aí não tirando. dá pra. A coerência, né, Pedro? Pô, Pedro, aí. Nada, cara, mas eu vi coisa do Pedro maravilhosa, cara. Ah, Putz, sim, sim. os caras estão, pelo amor de Eu Deus. zoo, eu zoo ele me zoa desde a época do municipal, da infância juvenil, a gente tocava junto. E É a galera, né? naquela época a gente não se conhecia tanto, mas depois ele entrou nessa LOLzinha comigo, nossa, a gente só se aloprava até hoje. Aí, aí é onde a gente vê onde o calo aperta mesmo. Quem Não, conhece, mas ele toca muito bem, muito que inteligente. legal. Mano, então a gente vai fazer. Eu pedi pra você falar um pouco onde você começou. Não precisa ser contar a história da vida, não, porque a gente tem Tá. muito de fazer muita pergunta aqui. Então, onde você começou, claro que você teve o suporte da família, falar um pouco disso aí. É, eu comecei na igreja, né? Na verdade eu comecei com meu pai, aos 7 anos de idade, Uhum. e depois de alguns meses eu fui para a igreja com o Marcos Mota, o Dedé, né? Dedé. Comecei com ele, e depois eu fui para o UNM com 11 anos, tive aula com o Paulo Batista, fiquei com ele 7 anos, aí estudei com alguns outros professores algum período, Edilson, a Adenilson Teles, o próprio Escurinho. Edmilson, o Chiquinho, também foi meu coach de quinteto. Todos eles fizeram parte da minha trajetória aí. E depois disso eu fui para a faculdade. Eu fiz a faculdade Cantareira. Eu estudei com o Uhum. Fernando de Senha e o Amarildo Nascimento, né, na faculdade Cantareira. Ah, Depois da faculdade Cantareira eu fiquei um ano só tocando na Orquestra Jovem, que eu já estava na Orquestra Jovem. E depois disso eu fui para os Estados Unidos fazer meu Performer Certificate. Depois eu fui para Nova York fazer o meu mestrado e agora eu estou fazendo meu segundo mestrado na Rice University em Houston, Texas. Caraca, que legal, bicho. E, E aí, é aí onde a gente vai aproveitar aqui, porque tem muita gente assistindo a gente de diversos níveis, né? e, Uma boa parte são professores que dão aula em cursos, assim, dão aula de trompete para alunos não em curso universitário, mas dão aula sim, e são orientadores, né, bicho? Então, e, ouvir a trajetória, por isso que eu pensei nessa série também, e, ouvir a trajetória de cara que seguiu a carreira, que segue a carreira acadêmica e está fazendo as coisas para estudar fora, ou até mesmo aqui no Brasil mesmo. sim. Ouvir essa turma, eu acho que é extremamente relevante. E tem alunos também, que iniciantes, tem alunos da Fábrica de Cultura, né? É, Tem alunos das escolas aqui que também almeja fazer isso. Então, ouvir a legal. sua trajetória, ouvir seu processo, assim, eu acho que é importante. Né? Sim, Você falou que claro. teve um suporte dos seus pais, isso é legal, mas mesmo com o suporte dos pais, tem que ralar, né? É, bastante. O suporte, ele ajuda bastante, né? Mas o trabalho duro tem que ter por trás. Sem o suporte, na verdade, fica mais difícil ainda, e eu sei que é mais difícil ainda. Eu conheço seu pai, assim, acho que a gente até tocou junto algumas vezes na É, igreja. é. Eu acho maravilhoso o jeito, o trato dele. Agora você já tá velho já, né? Mas desde quando você era Tô mesmo. Vixe. nada, vixi, Eu, le- bebezão. eu lembro quando eu fui na tua casa, quando você comprou o teu apartamento, não sei se ainda tá no mesmo lugar lá na São Pedro. Sim, sim. Eu lembro que eu fui aí com o Rafael, a gente comeu aí que eu fui visitar assim que Nossa, você comprou. é verdade, é verdade. É, Eu tinha me esquecido disso. Agora que você falou, eu lembrei da cena, cara. é, eu tava fazendo cachê no Teatro São Pedro, e aí o Rafael, vamos lá na casa do Wellington lá, pé nova. O Rafinha, da trompa, né?
Isso, é. É. Meu, e eu tô morando no mesmo lugar ainda. Fica, Bacana. fica a dica aí, né, pra você vir aí fazer uma visita Só, pra gente. só esperando o convite. Eu vou ver se você vai aceitar mesmo de Beleza. fato. Vou, opa. E aí, cara, o que é legal é que assim, eu tava falando do lance do seu pai, né? Suporte, tudo. E É. você aproveitou essa oportunidade. Eu acho que é interessante o fato de você ter aproveitado essa oportunidade de ter um suporte do seu pai, né? Uhum. Minimamente, a gente sabe como são as condições aqui, né? Mas eu É. sempre observei isso e é muito bacana, né? Sim, sim. Mesmo com esse suporte, é interessante ter, porque a gente conhece pessoas que têm suporte também e não ligam, né? É, Enfim. é, O suporte, você ter tido aula com esses grandes professores, né? Meu, Dedé, é. Edilson, todos, Denilson, são grandes professores. Eu acho que isso faz a diferença. Sim, sim, com Então, certeza. então assim, claro que a gente vai chegar lá, mas você entende a sua rotina hoje, da sua rotina quando você era estudante iniciante, assim, você entende que existe uma concepção diferente das duas? E qual Sim. a sua opinião sobre essa concepção, né? Uhum. A minha rotina do passado era voltada e que deu certo a longo prazo, mas era voltada mais em métodos, né? Eu estudava bastante métodos, mas eu não pensava por que eu estava estudando aquele método, né? E eu estava até falando isso na live anterior. Hoje em dia, o que eu penso é, eu preciso resolver problemas, né? Então eu pego. Você ainda tá me ouvindo, Wellington? Achei que tinha travado. Não, eu Eu vou pego o tentar problema. ficar mexendo. Não, eu pego problemas que eu tenho, né, que no dia a dia mudam bastante. Então eu não tenho uma rotina fixa, exatamente. Ela pode até no começo ser parecida, mas eu faço um diagnóstico do dia anterior do que eu passei em termos de dificuldade no dia anterior. Mas o mais importante eu faço um diagnóstico semanal das coisas que eu tenho de pior na minha técnica e na minha musicalidade, enfim. Os meus alunos sabem do que eu faço em termos dessa análise, né? Esse diagnóstico. Uhum. Eu chamo de 1 a 20, né? E eu coloco as coisas que eu sou bom, que eu sei que vão estar ali, independente do que eu faço, e as coisas que eu não sou bom, que eu tenho tendências do meu corpo, a tendência é não soar bem naquilo. Então a minha rotina ela é voltada para essas coisas, para esses 20, né, que ficam sempre no bottom da lista, né? Então, é, então eu pego o método, por exemplo, eu pego o Clark. Vamos dizer que eu tenho problema com a conexão. Então eu pego o Clark, eu faço extremamente lento, pensando no centro de nota e pensando do começo, meio e final da nota para a conexão para a próxima virar uma corrente, né? Então a minha conexão de nota eu já consigo melhorar em 5 minutos, né? E aí, por exemplo, eu estou com problema de articulação, eu já vejo o que está acontecendo, se minha boca está muito separada, se meu centro está muito baixo, se meu centro está muito alto, onde é que, se o meu som não está bom, se minha frente de nota não está boa, e aí eu vou para um Goldman, por exemplo, e aí Sim. eu faço o Goldman 1 e vejo se a articulação está no lugar, mas eu repito muitas vezes lento um compasso só do Goldman 1 que seja mais difícil para mim naquele momento, né? Detalhado, né? Então, o meu foco é muito no detalhe, muito na minuciosidade dos meus problemas. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho umas frases melódicas e tem muito descendente de ligadura, e aí eu falho, sempre essa descendência aqui eu falho. Então, por que eu estou falhando nisso daqui? Eu começo a pensar, mas o que eu posso fazer para melhorar isso daqui? E aí, ou eu faço um exercício para mim, ou eu vou atrás de um livro que tenha só isso daí e trabalho muito lento. Uhum. Pô, que legal.